dia, povo querido! Estamos numa jornada dos Salmos. Qual é o salmo que mais falou na sua vida? Que tem falado ao longo da sua história? Conta aqui para mim. Nós estamos numa jornada de estudo bíblico e agora estamos dentro dos livros de Salmos. Salmos são 150 salmos, onde a gente está aí falando sobre alguns aqui na nossa devocional. Mas você está lendo em casa, né? Nós estamos lendo, ouvindo os salmos, tem sido assim muito interessante, viu? Como é que você está aí? Quero que você me conte. Thalita, eu gosto de tal salmo. Esse salmo, ele falou a minha vida durante um período tal. Você pode contar para mim? Vamos contar, vamos conversar? Porque toda a nossa história, né, a gente percebe enquanto que lemos o salmo na igreja, em momentos, né, de alguma aflição que a gente passou e o salmo foi importante para nós. Eu quero que você conte aqui. Seja bem-vinda, Juliana, seja bem-vinda, Roseli. Vamos falar sobre mais um salmo hoje. Vou colocar aqui, Juliana, para poder a gente meditar sobre ele, né? Deus abençoe, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos na leitura devocional e você pode estar conosco todos os dias, se quiser, ao vivo, aqui pelo Instagram, e você que está vendo pelo YouTube também. Quando essa live estiver aí já salva, você vai poder ver, rever. Vamos lá então, eu quero que você me conte qual é o salmo. Fala, eu acredito que tem mais de um salmo que Deus já falou com você e por que esse salmo é importante para você. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo o Salmo 18. O Salmo 18. Vai ter mais salmos aí para frente, mas, claro, não vai dar pra gente falar todos os salmos aqui, porque eu sei que cada salmo tem que seja um versículozinho que chama a atenção da gente, fala conosco, né? Eu tô ouvindo os salmos e às vezes marcando, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, quanta coisa. Alguns salmos me lembram alguns momentos, né, que eu vivi, que eu passei e que aquele salmo fez sentido. É maravilhoso, né? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, por mais essa oportunidade de estudar a palavra, de ler, de estar conectado com o Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E eu peço que o Espírito Santo nos guie agora, nos orienta, nos mostra, nos traz o discernimento da tua palavra para meditarmos, Senhor, nesse salmo de hoje, que é o Salmo 18. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Salmo 18. Quero que você ame aí. Esse Salmo 18, ele nos inspira a algo, tá? Ele fala da confiança plenamente em Deus, reconhecendo como nosso protetor. Então eu quero ler alguns versículos com você dentro desse Salmo 18. Vamos lá. Quem já leu esse Salmo, ou quem vai ler agora comigo, qual é o versículo aqui que, assim, destaca para você e chama a sua atenção e fala fortemente contigo? Eu tenho uns aqui que eu amo. A paz, Roseni, a paz, Isabel, a paz, Simone, Deus abençoe. Qual é? Eu quero que a gente pense aí sobre isso. Qual é o versículo dentro do Salmo 18 que mexe com você? Amém? Vamos abrir Salmo 18. Salmo 18 fala sobre... É um salmo de Davi, né? Gente lá, quem não escutou as primeiras lives, né, que eu fiz, eu trouxe assim um panorama dos salmos, tá? Da introdução. Então, você vai lá que você vai acompanhar a gente aqui na leitura dos salmos. Então, esse salmo aqui é um salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico.
Então, salmos são cânticos, são poemas, né? No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, ele escreve esse salmo aqui. Deus livrou ele da mão de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor. Abre aí no Salmo 18 comigo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ó, ele tinha uma experiência com Deus, né? Muito grande. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. E o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Aí a gente lembra, assim, por exemplo, esse período que a gente passou, desse juízo, né, de Deus aí. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, que foi o C-19, né? A gente sabe que essa Covid passou todo mundo por esse momento aqui. A gente sabe que laços de morte me cercaram. Todo mundo estava apreensivo, né? Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram. E tramas de morte me surpreenderam. Então, Davi passou por muitos momentos de morte, né? Na sua caminhada, na sua vida. E não é diferente da gente. E ele escreve isso aqui. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro. Ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esse aqui é um dos versículos que eu gosto. Quero que você escreve aqui comigo, você que está chegando aí, dentro do Salmo 18. Qual é o versículo que mais fala com você? Por exemplo, esse aqui é um dos que me chama a atenção, né? Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. É aquele momento que a gente vê o Senhor trazendo a resposta, o refrigério, né? O Senhor fala conosco no nosso coração, o Senhor usa alguém. O Senhor, naquele momento que você abre a palavra, ele fala com você. Um louvor fala com você. Então, e ele continua dizendo assim: então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes. Aqui começa a entrar numa percepção de resposta de Deus, né? De cuidado de Deus, como ele vai descrevendo aqui agora. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Interessante, né? Nas suas narinas subiu fumaça e o fogo devorador saiu da sua boca. Deles saíram ardentes. Ele baixou os céus e desceu. Gente, sabe aquele momento que a gente fala assim, o céu tá baixinho, né? Muitas vezes a gente usa esses termos, né? Ou, o céu desceu aqui. Então, ó, ele baixou os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgam o querubim e voou. Então, Davi tá descrevendo algo aqui profundo, gente. Mistério. Que ele via, que ele sentia. O céu desceu aqui. Das trevas fez um manto em que o ocultou. Escuridão de águas espessas, nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. O Senhor trovejou nos céus. Então isso aqui é o homem, né, descrevendo dentro da sua imagem, né, daquilo que a nossa mente é capaz de perceber. Claro que eu creio que é tudo muito mais profundo, né? Bom dia, queridas Ana, bom dia, Celinha. Então nós estamos lendo o Salmo 18 e eu queria que você falasse qual é o seu melhor salmo, né? Aquele salmo que fala no seu coração. E também, dentro do Salmo 18 que a gente está lendo agora, qual é o versículo que fala profundamente com você. Então ele começa continuando assim, ó, esse salmo ele tem muitos versículos
ricos, ó. No versículo 16. Do alto o Senhor me estendeu. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Aqui mostra o momento que ele estava o quê? Depressão. Momento de angústia. Então, ó, Salmo 18, versículo 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam. Pois eram poderosos do que eu. Eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade. Sabe aquele momento que o acusador te ataca no teu dia frágil, no dia da calamidade. Então ele está contando aqui que são orações, né, que ele está fazendo, cânticos, dispersão do que está no seu coração. Ó, Salmo 18, versículo 1. Isso aí. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ainda no versículo 16 diz que do alto ele me estendeu a mão e me segurou. Livrou-me de forte inimigo e dos que odiavam. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha quanto esse capítulo é muito rico, né, em palavras. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor, olha o versículo 20, que lindo. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. O que a gente pode falar sobre isso aqui, gente? Pois tenho guardado, ele completa, ó, versículo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Vou ler de novo para a gente poder pensar. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Ou seja, aquilo que você faz, né? Escolhas e consequências. Então, ele andava num caminho reto. Ele estava vivendo, ele estava sofrendo perseguição. Então, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Como que a gente entra na presença de Deus? No tribunal de Deus? Com as mãos sujas? Devendo? Então, a gente tem que primeiro entrar com humilhação, pedindo perdão. Então, ele está falando aqui, ó, que Deus retribuiu ele. Segundo, conforme as obras da minha mão. Pois tenho guardado, ele completa no versículo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente. E aí? Entende? Profundo, né? Não me afastei do meu Deus. Porque todos os seus juízos, versículo 22. Estamos lendo o capítulo 18, tá? De Salmos. Capítulo 18 de Salmos, estamos aqui no 21. 22. Porque todos os seus juízos estão diante de mim. Todos os seus juízos estão diante de mim. E não rejeitei os seus preceitos. Ele está falando da lei, da palavra, né? Dos mandamentos do Senhor. Também fui íntegro. Olha o que ele falou. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu. Olha, versículo 24. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Isso nos faz pensar que Deus, ele olha para as obras que estão diante de nós, aquilo que nós fazemos, o quanto que nós nos arrependemos, né, dos nossos orgulhos, das nossas mazelas, né? Então Deus está olhando. No versículo 25, aqui também esse versículo me chama muita atenção também, mexe comigo. Quero que você fale aqui para mim, ó, escreve aí, você que está chegando agora. Até agora a gente já leu. Qual desses versículos aqui mais fala com você? Olha o versículo 25. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Para quem é fiel, fiel te mostras.
Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Interessante, né? Então Deus rejeita, aquele versículo diz assim, Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, ó, com o perverso se torna inflexível. Pensa aí. Porque tu salvas o povo humilde. Ó, versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Então, gente, Deus conhece a gente. Davi, ele está contando aqui experiência de reinado dele, de vivência com Deus, né? Então, os salmos, eles são livros de cânticos e poemas que servem para a gente pensar, né? São homens que viveram experiências com Deus. Então, ele mostra aqui que com o perverso, ele se torna inflexível. Porque tu salva o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. É ou não é? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Então tem muitos louvores que falam, né, sobre esse Salmo 18. Pois quem é Deus? Ao versículo 31. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Esse aqui também eu gosto desse trecho aqui. Ó, tem mais gente colocando aqui, ó. Mas eu vou ler esse trecho aqui. Eu também gosto desse versículo aqui, ó. 34. Salmo 18, versículo 34. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me desse escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve. Então, ele treinou as minhas mãos para o combate. Eu falo aqui de treinamento, eu falo aqui de preparo, né? Nós temos uma mentoria que nos capacita para a batalha espiritual. Tem aula de batalha espiritual lá dentro da mentoria, da sala, né? Então, gente, Deus nos treina para a batalha espiritual. Aqui ele está falando de uma batalha terrena, sobretudo espiritual, né? Ele era um homem de guerra. Ele era um lutador, um guerreiro. Mas quem vencia aquelas batalhas, gente? Quem que dava capacidade para eles vencerem? Era o Senhor, né? Quantas batalhas eles venceram porque Deus entrou, né? Então ele tá expressando aqui a sua gratidão. Ele fala aqui também, ó, também me deste o escudo da tua salvação. Você tem salvação? Você tem escudo? Natalita, ainda não tenho certeza da minha salvação. Busca ter essa certeza, porque a coisa daqui para frente não vai melhorar em termos espirituais, tá? Em termos de tecnologia, de avanço da ciência, da iniquidade, dos pecados, vai aumentar. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Natalita, como é que eu resolvo isso? Vem para a sala da mentoria, marca para você estar com a gente e a gente poder conversar sobre isso. Porque se você está em Cristo, você não precisa mais fazer nada. É só confessar o seu pecado, deixar e seguir em diante. Porque Cristo já morreu por você. Muitas pessoas que passam pelo atendimento aqui da mentoria, crente, tá? Porque quem vem para a mentoria, quem passa no aconselhamento espiritual, são cristãos que amam Jesus,
mas passou por algum problema, está num tempo de aflição, está num tempo de angústia, e muitas vezes cometeu um deslize, um pecado, e essa pessoa não acha que perdeu a salvação. Eu não sei se eu tenho mais salvação. E aqui a gente conversa sobre isso, tá? Então, você precisa ter certeza. Ele fala aqui, ó. O escudo da minha salvação. A salvação é um escudo para você. Porque você sabe que o viver é Cristo, morrer é ganho. Eu estou em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender que a salvação me protege. Então, ó, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Isso fala de batalha espiritual, gente. Quando a gente entra num tempo de oração, de intercessão pela nossa vida, por uma causa, você vai lutar até derrubar, até você vencer essas batalhas. E eu quero te fazer um convite. A partir agora do dia 18, 18 de abril, durante o feriado, nós vamos estar numa campanha de madrugada, oração da madrugada, tá? Essa oração vai estar com um propósito, durante 7 dias, nós orarmos 3 horas da manhã. Começa no dia 18. Para você participar, você tem que estar na sala de oração. Vai funcionar lá, tá? Sala de oração de guerra. Entra aqui, chama o nosso suporte, pede para você entrar na sala e lá vai ser disponibilizado o link e você vai entrar. Todas as informações eu estou colocando lá. Então, vem para o tempo de guerra, tempo de oração, tempo de busca, tá? Persegui os meus inimigos e alcancei. Deixa eu ver aqui, tem gente que colocou aqui, mas alguns salmos, né? Temos aqui as nossas irmãs que estão colocando. Botou aqui Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam, refugiam. Esse versículo também é lindo. Qual é o salmo que você ama? Conta aqui para mim. Por que você gosta desse salmo? E dentro do versículo do Salmo 18, a gente está lendo aqui agora, qual é aquele versículo que destaca, que chama a sua atenção? Coloca aí para a gente poder ler aqui. Continuando aqui, olha o que ele diz, o versículo 38 do Salmo 18. Esmaguei-os a tal ponto, os inimigos, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Entendeu? Então, nós também temos as nossas guerras, nossas batalhas, São espirituais. A nossa arma não são carnais, A nossa luta também não é carnal, como está lá em Efésios, mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então, olha aqui também, Salmo 18, versículo 2, ó. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, a Ana Midon. E o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. Gente, pega esses versículos, coloca eles assim, em alguns lugares, principalmente quando você estiver passando por batalhas espirituais. Destaca eles, põe no papel, escreve assim, de forma que você leia aquilo ali e vai repetindo, sabe? É um exercício para a sua mente, para você declarar sobre a sua casa, sobre a luta que você está passando, a vitória, tá? Esmaguei-os de tal ponto, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Davi era um guerreiro. Então ele sabe o que ele estava falando ali. Quantas vitórias, Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz,
logo me obedeceu, e estrangeiros se mostram submissos a mim. Versículo 40, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Ó. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Também bonito esse versículo. Ó. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ó, Salmo 51, todo ele. Eita, nós vamos chegar lá nele. Ele é maravilhoso mesmo. Salmo 51 de Davi também. Ele nos ensina muito. Deixa eu olhar aqui. Gente, Deus é tão bom que a gente tem muitas palavras, né, de orientação, de ânimo. A confissão e arrependimento, Salmo 51. Vai ser muito bom, a gente vai falar sobre ele, tá? Salmo de confissão e arrependimento, Salmo 51. Pra gente finalizar aqui o Salmo 18, Deus, lá no versículo 47. Deus, o Deus que por mim tomou vingança. Olha só. Quem é que vinga? Quem é que vinga você? Vai lá, Salmo 18, versículo 47. A vingança pertence ao Senhor, gente. Ó, o Deus que por mim tomou vingança, me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Tá vendo aí? Como é que Davi nos ensina com seus cânticos? Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, também com a sua descendência. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos falar mais alguma coisa. Então esse salmo, ele nos inspira a confiar plenamente em Deus. Reconhecer como nosso protetor, libertador, fonte de força. Então quando você precisar desse momento, leia o Salmo 18 e leia ele em voz alta. Tá? Vai lendo para que você possa ouvir sobre isso. Né? Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida diária, a gente experimenta a verdadeira paz. Aí é o Salmo também diz assim, ó. Deixa eu falar que eu botei aqui. Do 1 ao 3, louvou a Deus com refúgio, o Salmo 18, tá? Ele é dividido dessa forma. Do versículo 1 ao 3, Davi inicia declarando seu amor, confiança em Deus, reconhecendo com sua força, né, rocha, fortaleza, libertador. Então ele começa com louvor. Então toda a nossa oração, isso aqui é até como é que se fala? Um modelo, né? Toda a nossa estrutura de oração, ela precisa começar dessa forma, né? Louvor, adoração, amor, mostrando o quanto o Senhor é fiel para conosco, o Deus que nós servimos, Deus de grandeza, né, de fortaleza. Do versículo 4 até o 19 do Salmo 18, Deus responde ao clamor. Davi descreve como, em meio à angústia, clamou ao Senhor e Deus respondeu poderosamente. Tá? Então, do Salmo, do versículo 4 ao 19, Deus responde o clamor dele. Do versículo 20 até o versículo 30, fala de gratidão pelo livramento. Ele expressa aqui gratidão, reconhecendo que Deus o recompensou por sua fidelidade e pureza de coração. Então ele é grato, porque Deus o recompensou. Do versículo 31, que a gente leu, né, de Salmo 18, até o 45, fala de Deus capacita para a vitória. Aqui fala de capacitação para a vitória. Davi reconhece que foi Deus quem o capacitou para vencer seus inimigos. Deus o capacitou para vencer seus inimigos, fortalecendo e guiando. Tá? E no versículo 46 até o 50, fala de louvor final e reconhecimento da fidelidade de Deus.
Então o salmo conclui com Davi louvando a Deus por sua fidelidade e misericórdia, exaltando entre as nações, né? E aí, na nossa vida, né, nós podemos trazer essas aplicações. Primeiro, confiança em Deus como refúgio. Assim como Davi confiou em Deus como sua rocha e fortaleza, nós somos encorajados a buscar refúgio no Senhor em tempos de adversidade. Tá? É o mesmo Deus, Ele não mudou. Mas lembra quando Ele falou? Ele me retribuiu conforme as obras da minha mão. Thalita, não estou legal não. Se humilha diante da potente mão de Deus e Ele vai te exaltar. Confesse seu pecado, confesse sua fraqueza, confesse ao Senhor. Retoma. Existe graça, existe o favor de Deus para sua vida, tá? Não deixa que o inimigo coloque a coisa na sua mente que fala assim, não tem jeito, ou eu não sou merecedor porque eu caí tantas vezes. Tantas vezes você vai se levantar e Deus vai te perdoar. Se você se levantar e mudar o seu posicionamento, porque quem cabe perdendo somos nós. Nós é que perdemos quando a gente não se posiciona, né? Porque o inimigo, ele rouba, mata, destrói. Mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Por isso nós falamos aqui de plenitude, de como que eu chego a essa vida plena, irmã Thalita? Tem um caminho? Tem. Obedecendo a lei do Senhor, se arrependendo dos pecados, confessando, abandonando, disciplinas espirituais, tá? A gente vai caminhando aqui. Então aqui tem muita live aqui no canal do YouTube que traz conceitos, traz orientações, traz palavras. E todos os dias, segunda, quarta e sexta, nós estamos fazendo também devocional. Outra aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida com esse Salmo 18, clamor em meio à angústia. O Salmo nos ensina que ao clamarmos a Deus em nossas aflições, Ele ouve e intervém poderosamente em nosso favor, né? Davi conta aqui nesse Salmo como que Deus interviu nos seus momentos de luta, de aflição. É muito lindo, né? O Senhor veio com força, né? Ele fala aqui, com furor, nas suas narinas. Então tem aqui ele fala aqui, ó. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos e se abalaram porque Deus está virado. Deus em suas narinas subiu fumaça. Então assim, a expressão dele, né, em dizer como que Deus ficou furioso e veio ao nosso favor, e vem ao nosso favor, porque Ele é Pai e Deus usa de misericórdia, né, para conosco. Também aprendemos aqui, né, como aplicação para a nossa vida, sobre gratidão. Gratidão pelas intervenções divinas. Devemos cultivar um coração grato, reconhecendo as intervenções de Deus em nossas vidas, tanto nas grandes vitórias quanto nas pequenas bênçãos diárias, né? Seja grato a Deus pelas pequenas conquistas, né? Pelo pouco que entrou, pelo muito. Então, ser fiel no pouco. A Bíblia fala, né, que no muito eu vou te colocar. Isso não fala só de dinheiro. Está falando de tudo. Tudo que você fizer. Né? Seja fiel naquilo que você está fazendo. E a gente aprende também aqui fidelidade e obediência. Então a fidelidade de Davi a Deus foi recompensada. Isso nos encoraja a viver em obediência, confiando que Deus honra aquele que o segue fielmente. Deus honra, tá, gente? Tem o favor de Deus sobre sua vida. E também aprendemos capacitação divina. Davi reconhece que sua força e habilidade vieram de Deus. Devemos depender de Deus para nos capacitarmos, né, nas tarefas e desafios diários. Então, eu quero te perguntar, qual desse versículo que a gente leu aqui mais falou no seu coração? Então começa a olhar para esses capítulos, para esses versículos e pensar sobre isso que a gente conversou aqui, né? Deixa eu ver. Então, olha quanto a Bíblia nos orienta.
Agora a gente vai... Próximo encontro nosso vai ser no sábado pela manhã, na sexta-feira pela manhã, tá? Porém, nós vamos estar entrando na nossa campanha, sexta-feira, tá? Sexta-feira, de quinta para sexta da madrugada. Então, assim, a gente ainda tá alinhando se vai ter sexta-feira pela manhã o devocional, tá? Porque a gente começa nessa madrugada a nossa campanha de oração. Vai ter direcionamento, vai ter temas pra gente orar. Vai ser um momento muito bom, profético. Eu te convido a você vir a estar conosco, tá? Nesse momento de consagração ao nosso Deus. Pela madrugada, 7 madrugadas. Do dia 18 ao dia 24, nós vamos estar orando. É tremendo, tá? Vai ser pelo link do Google Meet. Você precisa estar na sala de oração para você participar, tá bom? Vai ser sobrenatural. E Jesus abençoe sua vida. Olha, amo todos e impossível saber qual é o melhor. Temos o nosso preferidos. É verdade, gente. É muito bom, né? Então esse Salmo 18 foi pra gente meditar, mas continue ouvindo, né? Nós estamos no nosso devocional, que vai se estender aí para até o final do ano, porque eu quero ir trazendo livro por livro. Então, nós estamos meditando livro por livro. E eu vou ressaltando aqui nos nossos encontros, ressaltando algumas partes desses livros para a gente poder conversar aqui, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar orando agora para que o Senhor continue conosco durante todo esse dia. E hoje ainda, às 18 horas, temos oração, tá? Tem oração às 18 horas na nossa sala de oração. E também vai ter quinta-feira. E aí, na madrugada da sexta, começa a nossa campanha da madrugada. Vai ser sobrenatural. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu cuidado, por essas palavras. Que elas se tornam, Senhor, alimento para a nossa alma. Todos os dias, Pai. Assim eu te glorifico. Muito obrigado por cada, Senhor, e irmão e irmã que entraram, Senhor, aqui no ao vivo. E por aqueles que vão, Senhor, entrar pelo YouTube. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Fala, Senhor, o coração. É o que eu te peço, te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas, queridos. Olha, um grande abraço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.